Louvado seja Deus. O saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Tive muita alegria de estar com os irmãos aqui, adorando ao Senhor. Amém? Peço que os irmãos abram sua Bíblia, se demora, no livro de João. Louvado seja Deus. Capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 3. Que diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que nasce de pais humano é um ser de natureza humana, mas que nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Podeis aceitar isso? Louvado seja Deus. A Bíblia vai relatar à igreja que Nicodemos ele vai de encontro a Jesus. Louvado seja Deus. E Nicodemos, todos nós sabemos que Nicodemos era um fariseu. Louvado seja Deus. E Nicodemos, junto com outros fariseus, eles perseguiam o nosso mestre, o nosso Jesus Cristo. Os fariseus, eles não gostavam de Jesus. Louvado seja Deus. Os fariseus, eles não criam em Jesus. Louvado seja o Cordeiro Santo. E a Bíblia vai relatar que Nicodemos ele vai ao encontro de Jesus à noite. Louvado seja Deus. Por quê? Porque à noite não tem muitas pessoas na rua. À noite não tem como ele ser visto. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Nicodemos de maneira alguma não poderia estar com o nosso mestre, com Jesus. Por quê? Porque o grupo de fariseus, eles não gostavam de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da doutrina de Jesus. Louvado seja Deus. Então, Nicodemos, ele começa a visitar Jesus pela noite. E louvado seja Deus, e ele vai de encontro ao mestre, e Jesus ele fala: Nicodemos, é necessário vós nascer de novo, da água e do Espírito. Louvado seja Deus. E Nicodemos, todos nós sabemos que um fariseu naquela época, ele era muito estudioso. E um fariseu naquela época, ele estudava a Torá, ele estudava a Bíblia. Ele era como um sacerdote. Ele poderia carregar a Torá, ele poderia carregar a Bíblia, a qual antigamente nem todos poderiam conduzir a palavra de Deus. Nem todos poderiam segurar a Bíblia, nem todos poderiam ler a Bíblia. Mas o fariseu, ele poderia carregar a Torá, que é a Bíblia. Louvado seja Deus. E Nicodemos, ele sabia de tudo da Bíblia, porque ele estudava desde moço, desde novo. Louvado seja Deus. E ele vai de encontro a Jesus, e Jesus ele fala: tem que nascer de novo. E ele não entende o que Jesus falou com ele. Por quê? Porque quem nasce de pais humanos não entende as coisas espirituais. Louvado seja Deus. Jesus estava dizendo a Nicodemos: não tem como você entender porque você nasceu de pais humanos. Louvado seja Deus, as minhas palavras são espirituais. Louvado seja Deus, por isso que é necessário você nascer de novo. Louvado seja o Cordeiro Santo. E Jesus estava falando para Nicodemos que tem que nascer de novo. E os fariseus, eles não nasciam de novo, eles continuavam carnais. Louvado seja Deus. Só que os fariseus perseguiam o nosso mestre, o nosso Jesus, eles eram carnais. Louvado seja Deus. Por quem é de Deus entende as coisas de Deus. E quem é carnal entende das coisas carnais. Louvado seja o Cordeiro Santo. E na Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele começa a conversar com Deus. Ele começa a conversar com Jesus.
E ele ainda afirma: eu vejo que vós sois mestre, que você é mestre, que o Senhor é mestre, pois as coisas que vocês fazem, nenhum outro iria fazer. Louvado seja Deus. Ele entendeu que o que Jesus fazia, as obras que Jesus fazia, nenhum outro homem comum ele conseguiria fazer. E ele falou: eu sei que vós é mestre. Louvado seja Deus. É por isso que Nicodemos, ele vai de encontro a Jesus, porque ele reconhece que o que Jesus fazia, nenhum homem comum ele não iria fazer, pastor. Louvado seja Deus. Muitos entendiam que Jesus era um profeta, que Jesus era João Batista, que Jesus era Messias. Louvado seja Deus. Ele queria interrogar Jesus, saber quem ele era de fato. Louvado seja Deus. E Jesus ele fala: é necessário vós nascer de novo. Louvado seja Deus. É necessário, igreja, eu e você nascer de novo. Louvado seja Deus. Na Bíblia vai dizer que nascer de novo é o quê? É tornar novo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, igreja, que para nascer de novo tem que tirar as coisas velhas. Louvado seja Deus. Nós somos uma nova criatura. Louvado seja Deus. Para nós tornar novo, nós temos que nascer do Espírito de Deus. Louvado seja Deus. É por isso que eu e você está aqui nessa noite, porque nós nascemos de novo. Nós recebemos um Espírito novo. Nós recebemos uma unção nova. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Amém, igreja? Louvado seja Deus, porque nós recebemos um Espírito novo. Nós não fazemos mais as coisas velhas. Nós não pecamos mais como outrora nós pecamos, não. Nós nascemos da água e do Espírito. Louvado seja Deus. E todos nós sabemos que até Jesus ele se batizou nas águas. Louvado seja Deus. João Batista ele batizou Jesus. Louvado seja Deus. E João Batista falou: mestre, eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Eu que sou fraco, eu que sou pecador, o Senhor não tem pecado. Mas Jesus falou: isso tem que acontecer. Louvado seja Deus. Então até Jesus ele se batizou. Então nós também temos que se batizar. Louvado seja Deus pelo arrependimento. Quando nós se batizamos nas águas, nós estamos jogando fora o nosso velho eu. Nós estamos jogando fora a nossa velha natureza pecaminosa. E estamos nascendo de novo. Louvado seja Deus. E quem crê em Jesus, quem obedece à doutrina de Jesus, tem que nascer de novo. Foi isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos, mesmo você sendo um professor de Israel, mesmo você conhecendo a palavra, mesmo você tendo todos os ensinamentos, você tem que nascer de novo. Louvado seja Deus. Nós temos que nascer a cada dia de novo. Louvado seja Deus. Se você ainda está pecando, se você ainda está errando na presença de Deus, você tem que tornar a ser novo. Ser novo como Jonatas, nascido da palavra de Deus. Louvado seja o Cordeiro Santo. E a Bíblia vai dizer que quem nasce de paz humana é de ser de natureza humana. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo: quem está na carne não compreende as coisas espirituais. Quem está na carne não tem como compreender não tem como compreender as coisas espirituais. Não tem como entender a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é revelação. Louvado seja Deus. E Nicodemos fala: como eu, como um velho, vou nascer na barriga de minha mãe de novo? Não tem como, Nicodemos. Louvado seja Deus. Só um humano, ele nasce da barriga da mãe. Mas para nascer espiritualmente, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aí você nasce de novo. Você recebe o Espírito Santo. E Nicodemos, ele estava entendendo de forma humana. Louvado seja Deus, porque Nicodemos era humano. Louvado seja Deus. Nicodemos precisava mergulhar nas águas de Deus. Nicodemos precisava nascer de novo. E Nicodemos, ele, depois dessa palavra que ele teve com Jesus, louvado seja Deus, ele ficou admirado pelos ensinamentos que Jesus ensinou. Ele ficava admirado pelas obras que Jesus fazia. O único fariseu na Bíblia que relata que creu em Jesus, que foi até Jesus.
Louvado seja Deus, para compreender a palavra foi Nicodemos. Mas os outros fariseus, eles rejeitavam a palavra. Os outros líderes religiosos que ficavam no templo, eles rejeitaram Jesus Cristo. Muitos deles perseguiam Jesus Cristo. Eles perseguiam tentando achar uma falha com este. Ele perseguia tentando achar um erro de Jesus. Louvado seja Deus, para incriminá-lo, para jogar na cruz. Então todos os mestres da lei, os fariseus, doutores da lei daquela época, eles perseguiam o nosso Deus. Louvado seja Deus, porque muitos por inveja, muitos porque não poderia fazer os milagres que Jesus ele operava naquela época. Louvado seja Deus. Muitos queriam pegar Jesus de um lado errado. Quem não se lembra da mulher adúltera, que os líderes religiosos, fariseus, mestres da lei, pegam a mulher adúltera, coloca perto de Jesus e fala: perante a lei de Moisés, tem que apedrejar ela. O que você me diz? Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Louvado seja Deus, e todos recuaram. Louvado seja Deus, pois todos sabiam que também tinha pecado. Louvado seja Deus, e Jesus falou para ela: vá em paz. Louvado seja Deus, nem eu te condeno. Louvado seja Deus, pois Jesus ele veio para nos salvar, igreja. Ele veio para nos condenar. Jesus veio para nos salvar do nosso pecado. Louvado seja Deus, se os fariseus, os mestres da lei, se arrependessem, louvado seja Deus, também seriam salvos. Louvado seja Deus, mas foram poucos que se arrependeram. Então eu e você temos que se arrepender, igreja, a cada dia, dos nossos erros, das nossas falhas. Muitos podem dizer: eu conheço a palavra, eu não quero Jesus não. Muitos são assim lá fora: eu já conheço. Não, eu já conheço a Deus, não preciso não, mas tem que nascer de novo. Louvado seja Deus, as velhas práticas continuam. Tem que nascer de novo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, Nicodemos, ele aprendeu muito com esse. E alguns estudos vão dizer que quando Jesus é sepultado, quando Jesus morre, Nicodemos ainda leva alguns óleos, Nicodemos ainda leva alguns apetrechos para ajudar na sepultura de Jesus. E alguns estudiosos vão dizer que Nicodemos ele ainda segue Jesus. Louvado seja Deus, quando Jesus morre, ele ainda continua seguindo a Jesus. Muitos estudiosos vão dizer que Nicodemos foi o único fariseu que conseguiu aceitar Cristo. Louvado seja Deus, porque ele foi encontro com Jesus. Ele foi conhecer mais de Cristo. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, no versículo 3:20, pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Louvado seja Deus. Então, os fariseus, os mestres da lei daquela época, eles escondiam. Louvado seja Deus, todas as coisas más. Louvado seja Deus que eles faziam naquela época. Mas não se revelavam, não se arrependia dos seus erros. Louvado seja Deus. E Jesus, ele foi para combater isso, igreja. Louvado seja Deus, para combater aqueles atos religiosos que eles faziam oprimindo o povo. Jesus ele falou para os fariseus: vocês não deixam nem o povo entrar no céu, e nem vocês vão para o céu. Louvado seja Deus. Então, muitos eles botavam a doutrina pesada, a qual nem eles carregavam, e nem os outros também não poderiam carregar. Louvado seja Deus, mas Jesus ele não veio para ajudar. Jesus ele veio para salvar. E foi por isso que Jesus veio na Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Jesus ele veio perdoar todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. E para finalizar, peço que os irmãos da sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 19, perdão. Gálatas 5, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são, bem como a imoralidade sexual, a impurezas, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras e os acessos de raiva, as ambições egoístas. Louvado seja Deus até aí. Então ele vai dizer que a natureza da carne são essas.
essas coisas, esses pecados, a ambição, o ciúme, a inveja, a imoralidade sexual, as mentiras, as porfias. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo, ele limpa de tudo isso. Louvado seja Deus. E quem nasce da carne comete esses pecados. Porque a nossa carne é amaldiçoada. Por causa de Adão e Eva, eles pecaram, a nossa carne vai de contra o mal. Porém, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós nascemos de novo. Nós não temos que viver mais nas práticas mundanas. Nós temos que viver nas práticas de Deus, nas práticas da palavra. E é essa palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite. Amém, igreja? E nós temos que nascer de novo a cada dia. Essa palma para você. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Boa, fura esta palavra, simples, objetiva. Eu me lembrei de um texto aqui do evangelista São Mateus, capítulo 23, onde Jesus, através do evangelista São Mateus, separa aqui um capítulo e censura os escribas e fariseus. Os primeiros versículos dizem o seguinte: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover-os. Está vendo? Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Para encerrar, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Após esta palavra, no ano 70, depois de Cristo, Deus suscitou no coração dos romanos, se não me engano foi Tito, e simplesmente destruiu Jerusalém. Destruiu tudo, acabou com tudo. Quem estava lá dentro da cidade de Jerusalém foram mortos. Enfim, não dá para contar os detalhes. Depois eu vou separar um dia para te contar o que foi que aconteceu neste dia. Vamos lá. Então, meus irmãos, trazendo para os dias de hoje, nós como ministros do Evangelho, ou nós que possuímos alguma responsabilidade, algum ofício da parte de Deus, precisamos de fato não fugir daquilo que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo, que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Era o que os fariseus não faziam. Nicodemos percebeu que Jesus era um rabi diferente. Ele percebeu que o que os seus colegas diziam, tinha alguma coisa que não estava batendo, tinha alguma coisa dentro dele que ele foi incomodado. Não, esse homem é diferente, esse Nazareno é diferente. Não conheço, nunca ouvi na história da humanidade. Ele que era um homem culto, um homem que, como disse o diácono Jonatas, ele conhecia a Escritura, as Escrituras.
ele sabia que não se tratava de qualquer homem. Ali, provavelmente na cabeça dele, é o Cristo. No fundo do seu coração, o Espírito Santo dizendo para ele: é Jesus. Cada glória. Eita glória. Queridos, Deus tem escolhidos em todo lugar na sociedade. Seja na esfera inferior, seja na esfera superior. Deus, ele tem os seus lá guardados. Os 7.000 que não se dobraram a Baal nem a Astarote. Então veja, quando Jesus recebe essa visita, Jesus dispensa comentários, dispensa apresentações. Ele vai dizer: eu nem se importa com o que ele pensa, se ele quer ou não quer. Ele vai dizer o seguinte: é necessário que você nasça de novo. O que ele possuía apenas a cognição, o conhecimento humano. Mas ele não tinha, sabe, o mais importante, que era a sabedoria que veio do alto. E só quem tem a sabedoria do alto é quem está no Espírito. Cada glória. Só quem tem a sabedoria do alto é aquele que faz a vontade de Deus. Este sim tem tanto a sabedoria humana quanto a sabedoria do alto. O apóstolo Paulo, inclusive, o Tiago vai nos falar de 3 tipos de sabedoria. Sabedoria, ele pregou aqui: sabedoria humana, sabedoria que é a sabedoria terrena, a sabedoria espiritual, sabedoria de Deus, e a sabedoria diabólica. 3 tipos de sabedoria. Então, meus irmãos, não seja que nem os fariseus. Nicodemos demonstrou ser diferente daqueles colegas. Não existe desculpa para fazer o errado. Não, seja diferente mesmo. Sofra por fazer a diferença mesmo. Seja criticado por fazer a diferença mesmo. Não tenha medo das retaliações do inferno, se você está na direção de Deus. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai, de fato, te manifestar sua glória sobre você. Fique de pé em nome de Jesus. Jerusalém está até hoje. Até hoje. Destruída. Deus vai permitir a reconstrução. E quem vai se assentar lá? O anticristo. Mas Jesus vai tirar ele lá. Deus vai permitir que ele se sente lá. Não, pode sentar. 5 minutinhos de fama, mas depois vai batida. É escatologia. Então, meus irmãos, a nossa vitória está aqui. A resposta que tanto você procura está aqui. Nicodemos foi até a resposta. Ele estava com dúvidas. Eu imagino que Nicodemos estava... Peraí, eu ouço, aprendi uma coisa. Aprendi essa tradição. Tradição farisaica. Mas este homem está causando uma dúvida aqui. Eu vou até Jesus. Ele foi. Eu creio que a partir daquele dia a vida dele foi a mesma. Ele foi a cada... Para você teve coragem de ir. Tá vendo? Ele teve coragem de ir. Vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. A fim de que Deus possa iluminar os nossos caminhos, iluminar nossa mente, para que sejamos a cada dia semelhantes a Cristo. Jogando fora tudo aquilo que não pertence a Ele. Feche os teus olhos. Faça aquela oração íntima entre você e Deus. E o Espírito de Deus vai te visitar agora. E vai iluminar sua mente, vai iluminar os seus caminhos. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo. Espírito da verdade. Eis aqui, meu Deus, as nossas vidas
diante do teu altar, diante da tua presença, meu Deus, neste lugar que é chamado a casa de oração, Senhor. Meu Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, meu Deus. Pois reconhecemos que somos, às vezes, incrédulos, somos limitados. Às vezes não entendemos o seu agir, o seu trabalhar, Senhor, aleluia. Porque tu és alto, porque tu és excelso, porque tu és grande, porque tu és o El Shaddai, porque tu és nosso, ó meu Deus, porque tu és, meu Deus, transcendente, meu Deus. E nós somos limitados, meu Deus. Somos carentes da tua graça, somos carentes, meu Deus, da tua presença, da tua graça, da tua essência, meu Deus. Por isso, meu Deus, continua nos guardando, continua, meu Deus, nos orientando, nos ensinando, continua assim nos purificando, meu Deus, purificando nossa alma, purificando nosso espírito, meu Deus. Meu Deus, que possamos abandonar, meu Deus, a cada dia, meu Deus, os frutos da carne, as obras da carne, meu Deus, toda a maledicência, meu Deus, todo e qualquer tipo, meu Deus, de maledicência, meu Deus, que não faça parte da nossa vida, meu Deus. Toda mentira, toda mágoa, todo rancor, meu Deus. Oh, meu Pai. Eu me lembro que o Senhor purificou, meu Deus, os lábios do profeta Isaías, meu Deus. Ele mesmo reconheceu que tinha os lábios impuros, meu Deus, porque ele convivia com pessoas de lábios impuros. Senhor, purifica agora, meu Deus. Purifica os nossos lábios, purifica os nossos olhos, purifica, meu Deus, os nossos ouvidos, purifica, meu Deus, o nosso coração, a nossa alma, purifica, meu Deus, o nosso ser, meu Senhor. Queremos de fato, meu Deus, morrer para este mundo, morrer, meu Deus, aleluia, para este mundo e viver a cada dia para ti, meu Deus, aleluia. Oh, aleluia, ressuscita, meu Deus, aqueles que morreu espiritualmente, aqueles que estão distantes espiritualmente de ti, porque pecaram, porque não reconheceram o seu pecado, porque não entende, não compreende as coisas do Espírito. Meu Deus, que o Senhor possa agora, meu Deus, despertar, meu Deus, que o Senhor possa tocar, meu Deus, que esta pessoa aqui presente, meu Deus, aleluia, meu Deus, seja impactado por esta palavra, meu Deus, seja impactados por este culto, sejam impactados por esta oração, porque a tua palavra diz, meu Deus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, meu Senhor. Portanto, meu Deus, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, meu Deus, ministre, meu Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Ah, meu Pai, o renovo, a restauração, meu Pai, para que estejamos, meu Deus, no caminho, meu Senhor, no caminho certo, no caminho que o Senhor estabeleceu para nós, meu Deus, trilharmos, caminharmos, meu Deus, até o dia da tua vida, Senhor. Meu Deus, te agradecemos por este culto, te agradecemos por cada alma presente aqui neste lugar, meu Deus. Senhor, quem estiver doente, meu Deus, que o Senhor possa curar agora. Quem estiver enfermo, meu Deus, que o Senhor possa curar agora, meu Pai. Se tiver algum demônio aqui no nosso meio, meu Deus, em nome de Jesus, receba fogo agora. Se tiver algum espírito ao contrário aqui em nosso meio, meu Deus, em nome de Jesus, pegue a sua bagagem, pegue a sua doença, pegue a sua confusão e bata em retirada agora no nome de Jesus. Todo espírito de confusão, todo espírito maligno, em nome de Jesus, todo jugo,
Nesses ombros, nessas pernas, todas essas correntes, meu Deus, que o diabo, Senhor, tenta ou aprisionou, meu Deus, esta alma, esta vida, este coração, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Seja quebrado agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Toda dor de cabeça, toda depressão, todo mal-estar, em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, bate retirada da autoridade, toda dúvida, toda incredulidade. Em nome de Jesus, todo espírito do pecado, todo espírito de adultério, todo espírito de confusão, todo espírito de Babilônia, aqui não tem espaço, porque aqui habita o Espírito da verdade, aqui habita o Espírito Santo de Deus, aqui habita a verdade. Em nome de Jesus, seja tocado agora, seja tocado todo espírito de malicia, todo espírito de preguiça, todo espírito de miséria. Deus está se manifestando aqui nesta noite. Deus está se manifestando aqui nesta noite. Todo espírito de procrastinação, não termina nada, deixa para amanhã, deixa para outro dia. Ei, meu Deus do céu, em nome de Jesus, todo espírito de procrastinação, todo espírito do mal, do erro, bate retirado agora em nome de Jesus. Todo espírito do cansaço, aquele espírito que coloca sono, só fica o dia todo com sono, sem produzir nada. Em nome de Jesus, bate retirada na autoridade que é do nome. Hoje virou com libertação, a plenitude é assim, é Deus que manda, é Deus que opera, é Deus que trabalha em nós. Sinta agora aquele jugo que não te pertencia cair por terra. Sinta agora aquele peso que você sentia cair por terra agora. Sinta agora aquela dúvida em sua mente, minando a sua energia que você deveria estar usando para produzir, para glorificar, exaltar o nome do Senhor, aleluia, para desfrutar da tua vitória. Todo mal cai por terra agora no nome de Jesus. Saia daqui liberto, saia daqui liberta. Saia daqui livre. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Todo mundo vai repetir comigo agora. 1, 2, 3. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue. Mais alto. A vitória é nossa pelo sangue. Mas pode ser melhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pode palma bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, antes de encerrar este culto, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte. Rápido, coisa rápida. Nem sei, porque vai ser uma coisa rápida. Eu fiquei sabendo, e não duvido, que este ano será um ano difícil, será um ano pesado, será um ano de muito sacrifício sendo feito, inclusive de crianças. Mas não vou entrar em detalhe. Então é bom vocês estarem espiritualmente preparados. Estejam espiritualmente preparados. Aí você, às vezes, sente aquele desânimo, sente alguma coisa você sente, você acha que é normal. Não é normal. Existe um principado aqui nesta região. E quem não estiver espiritualmente preparado, vai sucumbir, vai cair. E ninguém poderá fazer nada com você. Então esteja preparado. Como é que eu vou me preparar, pastor? Continue cultuando o Senhor, continue em comunhão com os seus irmãos, lendo a Bíblia, jejuando, coisa simples. Assim, é só não deixar de fazer o essencial, aquilo que é vital para a sua sobrevivência espiritual. Não deixe de meditar nas Escrituras, não deixe de cultuar, porque é neste culto que você é fortalecido.
Nunca vi brasa fora do braseiro permanecer acesa. Fique esperto. Porque o diabo está com pressa de levar muitas almas para o reino dele. Fique atento. Tá certo? Seja um canal de bênção na mão do Senhor para resgatar almas para o Senhor. Tá certo? Aleluia. Com o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco, agora e sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos na paz.